Malaquias. Malaqui. Capítulo 1. Proclamação. Esta é a palavra de Yahweh a Israel por meio de Malaqui, conhecido por Malaquias. Eu mostrei amor a vocês. Diz nosso amado Yahweh. Mas vocês dizem: como nos mostraste amor? Achu, Esaú não era irmão de Jacove, Jacó? Mas amei a Jacove e odiei a Achu. E fiz os seus montes ficar desolados e entreguei a sua herança aos chacais do deserto. Embora Edom diga: fomos arrasados, mas voltaremos e reconstruiremos as ruínas. Eu digo: eles construirão, mas eu derrubarei, e serão chamados de o território da maldade ou de o povo que Yahweh condenou para sempre. Vocês verão com os seus próprios olhos e dirão: que Yahweh seja magnificado sobre o território de Israel. O filho honra o pai, e o servo, seu rei. Portanto, se eu sou o pai, onde está a honra que me devem, e se eu sou o soberano, onde está o temor que me devem? Eu, o Yahweh dos exércitos, digo a vocês, sacerdotes, que desprezam o meu nome. Mas vocês dizem: como desprezamos o teu nome? Apresentando alimento impuro no meu altar. E vocês dizem: como te tornamos impuro? Dizendo: a mesa de Yahweh é desprezível. E ao apresentar um animal cego como sacrifício, dizem: não faz mal. E ao apresentar um animal manco ou doente, dizem: não faz mal. Por favor, tente apresentá-los ao seu governador. Será que ele se agradará de você, ou o receberá com favor? E agora, por favor, apelem ao Criador, para que ele nos mostre favor. Com essas ofertas das suas mãos, será que ele receberá algum de vocês com favor? E quem entre vocês está disposto a fechar as portas? Pois vocês nem mesmo acendem o meu altar sem cobrar. Não me agrado de vocês. Nem tenho prazer em nenhuma oferta das suas mãos. Pois meu nome será grande entre as nações, desde o nascente até o poente. Em todo lugar se fará fumegar sacrifícios e se farão ofertas ao meu nome, como uma dádiva pura, porque meu nome será grande entre as nações. Mas vocês o profanam quando dizem: a mesa de Yahweh é impura, e as ofertas nela, seu alimento, são desprezíveis. Vocês também dizem: que cansativo, e mostram desprezo por ela. E trazem animais roubados, mancos e doentes. Sim, vocês trazem essas coisas como dádiva. Será que eu deveria aceitá-la das suas mãos? Maldito aquele que é astuto, que tem no seu rebanho um animal macho sadio, mas faz um voto e sacrifica a mim, o Yahweh, um animal defeituoso. Pois eu sou um grande rei, e meu nome inspirará temor entre as nações. Diz Yahweh dos exércitos. Malaquias. Malaqui. Capítulo 2. E agora, ó sacerdotes, este mandamento é para vocês. Se não escutarem e não levarem a sério honrar o meu nome, enviarei contra vocês a maldição e transformarei suas bênçãos em maldições. Sim, já transformei as bênçãos em maldições, porque vocês não estão levando isso a sério. Vejam. Por sua causa destruirei a semente plantada, e espalharei esterco no seu rosto, o esterco das suas festividades. E vocês serão levados até ele. Então vocês saberão que lhes dei este mandamento para que o meu pacto com Levi continuasse em vigor. Diz o nosso amado Yahweh dos exércitos. Meu pacto com ele foi um pacto de vida e harmonia, que dei a ele para que tivesse temor. Ele teve temor de mim, sim, teve reverência pelo meu nome. A lei da verdade estava na sua boca, e não se achava injustiça nos seus lábios. Ele andava comigo em harmonia e retidão, e fez muitos recuar do erro. Pois os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca as pessoas devem buscar a lei, porque ele é o mensageiro de Yahweh dos exércitos. Mas vocês se desviaram do caminho. Fizeram muitos tropeçar no que se refere à lei. Corromperam o pacto de Levi. Diz Yahweh dos exércitos. Portanto, farei que vocês sejam desprezados e rebaixados diante de todo o povo, visto que não guardaram os meus caminhos, mas mostraram parcialidade ao aplicar a lei. Não temos todos nós um só Pai? Não foi um só Criador que nos criou?
Então por que somos traiçoeiros uns com os outros, profanando o pacto dos nossos antepassados? E Alda, conhecida por Judá, agiu traiçoeiramente, e uma coisa detestável foi feita em Israel e em Yahushalaim, conhecida por Jerusalém, porque Ialda profanou a pureza de Ial, a qual ele ama, e se casou com a filha de um ídolo estrangeiro. Ial eliminará das tendas de Yaakov todo aquele que faz isso, não importa quem seja, mesmo que ele apresente uma oferta a Ial dos exércitos. E vocês fazem outra coisa que deixa o altar de Ial coberto de lágrimas, de choro e de suspiros, de modo que ele não dá mais atenção à sua oferta nem olha com favor para nada que vem das suas mãos. E vocês dizem: por que a razão? Porque Ial é testemunha entre você e a esposa da sua juventude, com quem você foi traiçoeiro, embora ela fosse sua companheira e sua esposa por meio de um pacto. Mas houve um que não fez isso, visto que ele tinha o que restava do espírito. E o que ele visava? A descendência do Criador. Portanto, estejam atentos ao seu espírito e não ajam traiçoeiramente com a esposa da sua juventude. Pois eu odeio o divórcio. Diz Ial, o Criador de Israel. E também aquele que cobre a sua roupa de violência. Estejam atentos ao seu espírito e não ajam traiçoeiramente. Vocês cansam a Ial com as suas palavras. Mas dizem: como o cansamos? Dizendo: todo aquele que faz o mal é bom aos olhos de Ial, e ele se agrada dele, ou dizendo: onde está o Criador da justiça? Malaquias. Malaqui. Capítulo 3. Vejam. Enviarei o meu mensageiro, e ele preparará o caminho diante de mim. E de repente o verdadeiro rei, a quem vocês procuram, virá ao seu templo. E o mensageiro do pacto, de quem vocês se agradam, virá. Ele certamente virá. Mas quem suportará o dia da sua vinda, e quem conseguirá se manter de pé quando ele aparecer? Pois ele será como fogo do refinador e como a barrela dos lavadeiros. E ele se sentará como um refinador e purificador de prata, e purificará os filhos de Levi, e os depurará como o ouro e como a prata, e eles certamente se tornarão para Ial pessoas que apresentam uma oferta em justiça. E a oferta de Ialda e de Yahushalaim será realmente agradável a Ial, como nos dias do passado e como nos tempos antigos. Eu me chegarei a vocês para julgá-los e darei prontamente testemunho contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra os que defraudam o trabalhador contratado, a viúva e o órfão, e contra os que se recusam a ajudar o estrangeiro. Esses não me temem. Pois eu sou o Ial, eu não mudo. E vocês são filhos de Yaakov, ainda não chegaram ao seu fim. Desde os dias dos seus antepassados vocês têm se desviado dos meus decretos e não os têm guardado. Voltem para mim, e eu voltarei para vocês. Mas vocês dizem: como voltaremos? Será que um simples humano pode roubar o Criador? Mas vocês estão me roubando. E vocês dizem: como te roubamos? Nos dízimos e nas contribuições. Com certeza, vocês são amaldiçoados, pois estão me roubando. Sim, a nação inteira está fazendo isso. Tragam todo o dízimo ao depósito para que haja alimento na minha casa, e por favor, ponham-me à prova nesse respeito. Diz Ial dos exércitos. E vejam se não abrirei para vocês as comportas dos céus e se não derramarei sobre vocês uma bênção até que não falte mais nada. E vou censurar o devorador, e ele não destruirá o fruto da sua terra, e a videira no seu campo não será infrutífera. Todas as nações dirão que vocês são felizes, porque vocês se tornarão uma terra de prazer. Suas palavras contra mim foram fortes. E vocês dizem: como falamos contra ti? Vocês dizem: é inútil servir o Criador. Qual é a vantagem de cumprirmos nossas obrigações para com ele e de andarmos abatidos perante Ial dos exércitos? Agora consideramos felizes os que são arrogantes. Além disso, os que praticam o que é mal são bem-sucedidos. Eles se atrevem a pôr o Criador à prova e conseguem se safar. Então os que temiam a Ial falavam uns com os outros, cada um com o seu próximo, e Ial prestava atenção e escutava. E diante dele foi escrito um livro de recordação para os que temiam a Ial e para os que meditavam no seu nome. Eles serão meus, no dia em que eu produzir uma propriedade especial.
Terei compaixão deles assim como um homem tem compaixão do seu filho, que o serve. E vocês verão novamente a diferença entre uma pessoa justa e uma pessoa má, entre quem serve o Criador e quem não o serve. Malaquias. Malaqui. Capítulo 4. Vejam. Vem o dia, ardente como uma fornalha, quando todos os arrogantes e todos os que praticam o que é mal se tornarão como palha. O dia que virá certamente os devorará, e não lhes deixará nem raiz nem ramo. Mas, sobre vocês que honram o meu nome, o sol da justiça brilhará, com cura nos seus raios, e vocês saltarão como bezerros gordos. E vocês pisarão os maus, pois eles serão como pó debaixo da sola dos seus pés no dia em que eu agir. Lembrem-se da lei do meu servo Macha, conhecido por Moisés, os decretos e as decisões judiciais que ordenei em Horebe que todo Israel obedecesse. Vejam. Eu lhes enviarei Elial, o profeta, antes de chegar o meu grande e atemorizante dia, o dia do Ial. E ele fará o coração dos pais se tornar como o de filhos, e o coração dos filhos como o dos pais, para que eu não venha e golpeie a terra, entregando-a à destruição.